Olá, cheater! Nesta aula, vamos dar início a uma sequência de simulações de tentativas de burlar anti-hacks. Você vai aprender métodos de bypassing e entender a lógica da criação de novos métodos. Tudo bem? Então vamos começar. Vamos dar início a essa simulação fazendo um hack para o nosso bom e velho Prática Ponteiros, certo? Aqui ele, Prática Ponteiros. Vamos criar agora rapidamente uma DLL, certo? Que vai alterar a vida e o número de remédios. Coisa que você já sabe fazer. Vamos abrir o Delphi. Bom, temos aqui a base de uma DLL, certo? Eu simplesmente, assim que a DLL for carregada, eu vou criar um thread que ele vai para a função AtivaHack, certo? E AtivaHack, ele vai chamar o nosso formulário que eu vou criar agora. Vai ser bem simples mesmo, só isso. E aqui a gente vai simplesmente fazer um P de Word, a nossa address. Vou salvar aqui o nosso projeto. Vou salvar aqui no módulo 3. Vou colocar aqui DLL sheet base. Vou salvar aqui. Vou colocar DLL sheet. Opa, faltou uma vírgula aqui. Opa, tem duas uses aqui. Esse aqui eu posso tirar. Não sei como é que foi parar duas uses ali, mas tudo bem. Agora o que está faltando é a gente chamar o form. E eu vou chamar ele aqui. O nome do nosso form é form1. Então eu vou colocar aqui form1. Atribua a tform1. .create new e vou chamar ele modalmente form1 .show model. Perfeito, temos aqui o nosso sheet criado. Vamos agora testar. Vou compilar ele aqui para gerar o arquivo .dll lá na pasta. Vamos abrir o nosso Prática Ponteiros, o nosso injetor de DLLs. Vou escrever aqui prática ponteiros.exe. Vou carregar a nossa DLL. Está aqui em DLL sheet base, DLL sheet. Vou injetá-la e olha só, aqui está o nosso hack, certo? Vou dar um hit aqui, estamos no 75. Se a gente apertar em hacked, temos aqui a nossa vida em 999. Se eu tomar um remédio, temos aqui a nossa vida em 99. Então tudo bem, o nosso hack aqui está funcionando bem direitinho. Agora, vamos supor que o desenvolvedor, né, do nosso Prática Ponteiros tenha atualizado tenha atualizado esse aplicativo, certo? Agora ele adicionou novas features, né? Adicionou novas ferramentas e mais coisas ao nosso Prática Ponteiros, certo? Só que junto a essas novas features, esses novos benefícios, ele também colocou uma proteção. Ele sabe que muita gente está injetando DLLs e está alterando a vida e o remédio, certo? Ele sabe que muita gente está alterando o código do jogo através de DLLs. Então, vamos supor que ele agora tenha desenvolvido e liberado para todos um novo Prática Ponteiro, certo? Onde está essa pastinha aqui que coloquei de anti-hack Prática Ponteiros, né? Anti-hack pp. E agora, se a gente for executar aqui o nosso Prática Ponteiros, ele já vai executar com o anti-hack. Vamos tentar injetar aqui a nossa DLL, tudo bem?
Eu vou carregar aqui nosso DLL sheet. O processo é o mesmo, prática.pointeiros.exe. Agora quando eu tentar injetar, ops, olha só, DLL hack detectada. E olha aí, nosso form não abriu. Cadê o formulário da nossa DLL? Vou tentar injetar novamente. E olha só, ele está barrando a injeção da nossa DLL. E agora? O que podemos fazer? Bom, a gente tem que pensar em maneiras de analisar as respostas que os anti-hacks dão pra gente. Se a gente for analisar bem, a gente está tentando injetar uma DLL no nosso alvo, que é o Prática Ponteiros. O novo anti-hack está detectando essa injeção e está dizendo que uma DLL hack foi detectada. Ou seja, assim que a gente aperta no botão injetar, a DLL é automaticamente detectada e uma mensagem é exibida, DLL hack detectada. Então a gente consegue concluir que através desse comportamento desse anti-hack PP, a gente sabe que ele está barrando a injeção de DLL. Então, se a gente analisar o nosso injetor, a gente pode ver como a gente está injetando DLL e quem sabe poder criar uma maneira alternativa de se injetar DLL. Tudo bem? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos abrir aqui a source code do nosso injetor. Vou colocar aqui injetor e vou colocar aqui um novo folder para fazer injetor V2. Vou copiar essa source aqui do nosso injetor para cá, para a gente alterar somente no nosso novo injetor. Então, se eu abrir aqui no Delphi o nosso injetor e apertar aqui no botão injetar, para a gente ir direto para o código de injeção, aqui no inject DLL, se a gente for analisar, a gente está passando aqui um caminho da nossa DLL e o processo, né, que é o editText1, que a gente vai injetar. Então, se a gente vir aqui para a função inject DLL, para quem não sabe, eu só apenas segurei Ctrl e apertei no nomezinho inject DLL e ele me direcionou para a função. Tudo bem? Se a gente for analisar aqui a nossa função de injeção, o que será que a gente pode mudar? Será que se a gente mudar alguma coisa, a gente vai tornar o nosso método de injeção indetectável pelo anti-hack? São esses tipos de perguntas que um cheater deve fazer para si mesmo quando ele está analisando um alvo, certo? Quando ele está tentando passar pelas proteções de um anti-hack. Então veja bem, a gente analisou que o anti-hack está detectando a injeção de DLL e agora o que a gente vai procurar é uma maneira alternativa de se injetar DLLs, tudo bem? Se a gente analisar bem a nossa função de DLL, a nossa função nada mais é do que ele escrever o caminho da DLL no outro processo, né? Ele dá um virtual alloc, ele aloca a memória lá no outro processo, escreve o caminho da DLL e ele carrega a DLL no outro processo com a API loadLibraryA. Essa API é uma API, digamos assim, muito manjada, certo? É a API que praticamente 99% de todos os injetores utilizam para se carregar DLLs em outros processos, ou seja, para injetar DLLs em outros processos. Então, é bem provável, né, que o nosso anti-hack, na verdade, ele esteja capturando injeções pela loadLibraryA. Então, se é provável que ele esteja fazendo isso, existe algum método alternativo da gente carregar DLL sem ser por essa API loadLibraryA?